O final de 2024 e seu impacto nos relacionamentos amorosos é o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente aprofundar, eu já quero te pedir a gentileza de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é atrelar a astrologia à psicologia profunda de Jung, para que você possa, a partir do entendimento da simbologia dos astros, trabalhar o seu desenvolvimento individual. O final do ano de 2024, novembro e dezembro, são meses altamente cirúrgicos quando nós falamos sobre relacionamento, principalmente relacionamento amoroso, relações de parceria, relações de sociedade, porque nós estamos entrando em contato com questões que estavam muito ocultas ou situações que nós fazíamos aí uma vista grossa, que a gente não queria olhar porque são situações que são delicadas, difíceis e que muitas vezes a gente prefere não tocar ali naquela ferida por medo muitas vezes de viver um conflito maior, por medo de viver ali uma ruptura. O que acontece é que já agora no mês de novembro, tem até um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esse tema, nós tivemos a primeira oposição de Marte em Câncer com Plutão no signo de Capricórnio. Esse último trânsito, e nós vivenciaremos esse aspecto novamente no dia 1º de janeiro e depois no finalzinho de abril, se eu não me engano, porque Marte vai retrogradar, então ele encontra Plutão em outros dois momentos, mas esse primeiro momento que nós vivemos já no dia 1º de novembro, com a lua nova do signo de Escorpião, vem nos trazer uma consciência de padrões tóxicos, destrutivos, processos aí muitas vezes violentos, que se expressam na senda das nossas relações. O que acontece é que é importante que você esteja presente e consciente da tendência a querer se proteger, não encarando certos conflitos de frente, com coragem, com determinação, porque muitas vezes o medo de encarar o problema faz com que você entre numa zona de conforto e continue reeditando aquele padrão na sua vida. E às vezes a gente precisa sim aprender a enfrentar algumas situações que não são confortáveis, falar sobre temas difíceis dentro do nosso relacionamento, com o nosso sócio, com uma pessoa que a gente tem algum vínculo de acordo, com o nosso chefe, uma pessoa que é subordinada ali a gente, um colega de trabalho. Não dá pra gente fugir muito num momento como esse de olhar para aquilo que já está vindo para a superfície. Se a gente não fizer um trabalho real de ressignificar e elaborar com o outro aquelas questões que estão nos gerando desconforto, existe uma tendência muito grande que a médio prazo nós vivenciemos rupturas muito profundas na senda das nossas relações. É um momento que ele exige um pouco mais de nós. E, gente, a gente precisa entender que relacionamento dá trabalho. Relacionamento amoroso dá trabalho, relacionamento profissional dá trabalho, relações familiares dá trabalho. Para a gente aprender e construir um espaço saudável no campo dos nossos relacionamentos, a gente precisa ter disponibilidade para se vulnerabilizar, para entender também a vulnerabilidade do outro e fazer aquelas costuras e trabalhar muito a nossa comunicação, o nosso diálogo, para encontrar um caminho de resolução de conflitos que muitas vezes já estão aí num nível de insustentabilidade muito grande, porque a gente foi renegando muitas questões aí para o plano do nosso inconsciente, né? Então, aquela situação ali que é desconfortável no seu relacionamento, aquela forma de ser tratada pelo seu parceiro, que aquilo lá sempre te gera uma coisa que fala, putz, isso aqui não tá legal, eu não gosto quando ele me trata assim, eu não gosto quando ele se comunica desse jeito comigo, eu não gosto quando ele
não valida aquilo que eu estou comunicando, aquilo que eu estou expressando, e você vai deixando isso de lado, você não vai expressando o seu desconforto, você não vai expressando o seu sentimento, porque você não quer incomodar o outro, ou porque você tem medo de que ao expressar isso, o outro vai te rejeitar, o outro vai te abandonar, ou muitas vezes você tem até medo de entrar em contato com a realidade de quem o outro é. Porque muitas vezes a gente está se relacionando com o outro a partir de um ideal, de algo que não existe, de uma fantasia. E a gente vai se frustrando dentro da relação com o outro porque as nossas expectativas não são atendidas. E a gente não quer se posicionar, a gente faz um movimento, às vezes, de retração para não expor o real motivo de um momento que você não está aí muito afim de estar ali com o outro, ou de um processo que já há tempos vem te distanciando da pessoa com a qual você se relaciona, porque você não quer entrar num campo onde você vai entender e vai ver a realidade da pessoa que você está se relacionando. Então você prefere se frustrar e se relacionar com alguém a partir daquele ideal dessa pessoa que muitas vezes ela não existe, ou partes dessa pessoa que você gostaria que fossem diferentes e você se ilude acreditando que ela pode mudar, que ela pode ser diferente, única e exclusivamente por um milagre, sem você expor as suas necessidades, sem você dizer como o comportamento do outro atinge você de forma negativa. Então, esse trânsito de Marte se opondo com Plutão, agora no começo de novembro, vem trazer muito isso, a consciência desses aspectos ocultos associados à violência, muitas vezes a uma atuação passiva da nossa agressividade, passiva-agressiva da nossa agressividade, que faz com que a gente não resolva aquilo que nos gera esse desconforto. E a gente fica ali muitas vezes vivendo uma relação distante, extremamente superficial e tóxica, destrutiva, né? E já no dia 3 de novembro, com o ingresso de Marte no signo de Leão, então já no começo da semana a gente teve o ingresso de Marte em Leão, a gente já começa a sentir uma outra movimentação aí dentro desse processo que já vai nos convidando a um posicionamento mais claro dessa individualidade. Lembrando que ainda no mês de novembro, o Sol está em trânsito pelo signo de Escorpião, e o Sol é o regente de Leão, onde nós temos o início do trânsito de Marte. Então, realmente aí é um período, um momento para que você comece a se posicionar, comece a expressar no sentido de gerar transformações, mudanças nesse cenário onde você está inserido, para que você possa se sentir mais nutrido, para que você possa se sentir mais vibrante, para que você possa se sentir mais feliz. O Sol em Escorpião vem falar exatamente isso, para que a gente se sinta completo, para que a gente se sinta com a nossa energia elevada. A gente vai precisar passar por processos de metamorfose, a gente vai precisar passar por processos de morte, de renascimento. Vamos ter sim que viver alguns lutos, dessas idealizações, dessas fantasias que nós criamos na nossa mente, para se relacionar com o outro e com a realidade onde nós estamos inseridos com honestidade, a partir da verdade. Não dá para a gente continuar seguindo um caminho onde a gente está se destruindo e onde a gente também está destruindo o outro. É um momento importante para a gente olhar para aquelas situações, aquelas áreas da nossa vida onde a coisa não está fluindo, onde a coisa está empacada, está emperrada, onde a situação ela está nos desgastando, está nos tirando energia, está nos distanciando de uma vida de alegria, de contentamento, de saúde, de abundância, de prosperidade. A gente precisa sim entrar nos porões ali do nosso inconsciente e daquilo que a gente não está querendo ver, abrir alguns arquivos para ir jogando fora aquilo que não serve mais na nossa vida, seja uma atitude, um tipo de comportamento, um relacionamento, uma tendência à autoanulação, uma tendência a não comunicar aquilo que precisa ser comunicado, a não querer viver conflitos, a não querer ter conversas difíceis, a querer viver uma realidade num campo de fantasia, numa harmonia que na maior parte das vezes ela
ela já não existe. Então, a gente se engana muito em processos como esse, porque eles exigem realmente que a gente faça mergulhos profundos ali para que mudanças efetivas possam surgir. Então, já trazendo um pouquinho aí da lua cheia que nós vamos ter no dia 15 de novembro, vai ter um vídeo aqui no canal onde eu vou falar somente sobre essa lua cheia. Mas é uma lua cheia que acontece no signo de Touro em conjunção com Urano. Então, realmente assim é um momento onde a gente vai já tomando a consciência do que a gente precisa fazer na nossa vida para construir uma realidade que traga sustentação emocional. Mas para que isso aconteça, a gente vai precisar revolucionar. Urano faz conjunção com a lua cheia em Touro. Vem falar de fato desse movimento de pensar fora da caixa, de começar a ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Se você vem agindo da mesma forma na senda dos seus relacionamentos, da mesma maneira, se anulando, se colocando em segundo plano ou agindo de forma violenta, não acolhendo aquilo que o outro te traz, as necessidades e as demandas do outro, fazendo vista grossa para tudo isso e se colocando sempre ali como a pessoa que é o centro das atenções, que não erra, que não tem nada para melhorar, ou se você vem se vitimizando muito, se colocando num segundo plano, ou acreditando que você é o pivô de todos os problemas dentro do seu relacionamento, chega! É um momento de mudar, é um momento de se reinventar, é um momento de se revolucionar e mudar a forma como você se relaciona com o seu eu interior, porque para a gente se relacionar com o outro num lugar saudável, a gente precisa ter uma relação saudável com a gente mesmo. Se a gente não se relaciona de forma saudável com a nossa realidade interior, não tem Cristo que faça a gente construir relações que sejam prósperas e saudáveis para a gente. Obviamente que todas as relações elas vão passar por momentos difíceis, momentos de conflito, mas a gente precisa ter coragem, força e valentia para encarar esses momentos. E é isso que a gente precisa estimular nesse momento, essa disposição para fazer diferente na nossa realidade interior e também na relação com o outro. Vale lembrar que a Vênus está em trânsito pelo signo de Sagitário, já mais para metade do mês de novembro ela ingressa no signo de Capricórnio, então já agora no começo do mês de novembro a gente está lidando sim com a tendência a alguns exageros, né? A lidar com alguns exageros. É um período que nos convida a expandir a nossa percepção daquilo que precisa ser reconfigurado também em relação às nossas crenças, a percepção do que é um relacionamento, de como nós queremos nos relacionar com o outro e o que nós podemos ressignificar em questões dessas estruturas, desses mandatos sociais que imperam nas nossas relações, sobre o que é ser mulher dentro de um relacionamento, sobre o que é ser homem dentro de um relacionamento, sobre o que é um relacionamento saudável, sobre o que é uma estrutura de relacionamento. A gente vem ressignificar, de fato, todas essas ideias e essas percepções herdadas de todo esse processo que nós fomos vivenciando ali ao longo dos anos dentro do nosso sistema familiar, na sociedade onde nós estamos inseridos, para a gente conseguir criar um espaço de mais autenticidade na nossa vida e também nos nossos relacionamentos. Isso é algo muito importante. Já mais para o finalzinho, para metade de novembro, mais especificamente no dia 2 de novembro, a Vênus ingressa no signo de Capricórnio, fazendo também aí um movimento que nos convida a ter ações mais práticas, mais objetivas no que diz respeito a essas transformações que nós ansiamos e desejamos viver na nossa senda amorosa ou dentro das nossas sociedades ou parcerias, né? Ações práticas, objetivas, para ir construindo
um espaço de segurança, de estabilidade, onde eu consiga reconhecer como eu posso melhorar, como eu posso me aprimorar e fazendo não somente por mim mesmo, mas também pelo outro. Muitas vezes a gente está muito voltado para o nosso umbigo somente, né? Olhando para as nossas necessidades e a gente esquece que uma relação ela se dá entre duas pessoas. Às vezes a gente responsabiliza muito o outro, mas a gente esquece de se responsabilizar. E às vezes a gente também faz o contrário disso, assume toda a responsabilidade e esquece que o outro também tem parte dentro da construção de uma relação, do corpo de um relacionamento. Um relacionamento ele sempre vai se dar entre duas pessoas. A gente não faz aí um trabalho sozinho quando o assunto é relacionamento. A gente precisa do comprometimento de duas pessoas. O Bert Hellinger fala uma frase muito legal que eu gosto muito que diz: um casal, um relacionamento, uma sociedade, uma parceria que dá certo é aquela onde ambos olham juntos na mesma direção. Se a gente tem duas pessoas olhando uma para a outra fixamente, a gente está vivendo uma cobrança. Um cobra do outro aquilo que falta em si. A gente precisa, assim, olhar para frente, entendendo como a gente pode melhorar como indivíduo para contribuir para o desenvolvimento mútuo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, comente, me diga se você sente que você está vivendo esse processo na cena das suas relações nesse momento, como que isso está sendo para você, vamos conversar aqui no nosso espaço terapêutico, nos nossos comentários. Um forte abraço e caso você queira aprofundar dentro de um processo psicoanalítico, eu trabalho hoje na linha da psicologia analítica, também integrando a astrologia terapêutica, a constelação familiar sistêmica, além de outras técnicas energéticas. Um processo muito rico, profundo, transformador. E para você que deseja fazer atendimentos isolados de análise astrológica ou de constelação familiar sistêmica, é só entrar em contato comigo também. O link está aqui na descrição desse vídeo. Um forte abraço e que o mês de novembro, dezembro sejam meses aí de grandes revoluções, renovações na senda das suas relações. Namastê.